A gente sempre gosta de pensar que é bom em certas coisas, acima da média em algumas áreas, e muitos de nós somos, de fato, em algumas delas. Mas a verdade é que provavelmente você está errado sobre o quão bom ou ruim é em muitas coisas. É provável que você tanto superestime quanto subestime suas habilidades em várias áreas da vida, e as áreas e o grau em que você está errado provavelmente te surpreenderiam. Em um estudo de 1999, os psicólogos David Dunning e Justin Kruger descobriram um fenômeno que seria chamado de efeito Dunning-Kruger. Depois de aplicar vários testes aos participantes, que avaliavam suas habilidades em humor, raciocínio lógico e gramática, os participantes foram então convidados a autoavaliar seu desempenho em relação aos seus pares no estudo. Dunning e Kruger descobriram que pessoas que tiveram um desempenho ruim nos testes tendiam a acreditar que se saíram muito melhor do que realmente fizeram, enquanto aquelas que tiveram um bom desempenho tendiam a subestimar sua performance em relação à média dos seus pares. Em outras palavras, o estudo descobriu um viés cognitivo onde pessoas menos experientes ou conhecedoras em uma área tendem a acreditar que são muito mais competentes nessa área do que realmente são. E aqueles que são experientes e conhecedores em uma área tendem a subestimar ou duvidar de suas habilidades. Esses vieses cognitivos são o efeito Dunning-Kruger. Embora o fenômeno seja debatido entre pesquisadores e à primeira vista, o efeito possa parecer paradoxal e bizarro. Sua causa é compreensível. Se alguém sabe pouco sobre um assunto ou tem pouca experiência em uma área específica, não tem experiência ou conhecimento suficiente para reconhecer o grau de sua incompetência. Em outras palavras, eles não sabem o suficiente para saber o que não sabem. Se você é incompetente, não pode saber que é incompetente. As habilidades que você precisa para produzir uma resposta correta são exatamente as habilidades que você precisa para reconhecer o que é uma resposta correta, disse Dan. Por outro lado, pessoas com mais conhecimento e experiência em uma área estão cientes da complexidade, vastidão e dificuldade envolvidas em estar certo ou ser bem-sucedido, e assim, são mais propensas a duvidar de suas habilidades. Eles também tendem a pensar que outros são mais capazes na área do que realmente são, e, portanto, são mais propensos a subestimar a si mesmos quando comparados com os outros. Exemplos do efeito Dunning-Kruger, demonstrados em estudos, mostraram que 93% dos motoristas americanos acreditam ser melhores do que a média. O fenômeno também está presente no local de trabalho, onde funcionários de empresas tendem a superestimar seu desempenho em comparação com seus colegas, com mais de 40% dos funcionários de uma empresa acreditando que estão entre os 5% melhores desempenhos. Claro, nem todos podem ser melhores do que a maioria. Deve haver uma maioria. Durante os processos de aprendizagem, elaboração de estratégias, avaliação e reflexão, há outro processo em jogo referido como metacognição. Metacognição é a consciência dos próprios processos de pensamento. É o pensamento sobre o pensamento. Uma parte importante do processo de aprendizagem e um fator importante para ser competente em algo é a capacidade, através da metacognição, de reconhecer padrões, erros e problemas no próprio pensamento, então empregar estratégias para lidar e superar esses problemas. Segundo Dunning e Kruger, quando alguém é incompetente em uma área, falta-lhe habilidades metacognitivas nessa área. Como resultado, essa falta de consciência dos próprios processos de pensamento e conhecimento os impede de reconhecer onde e quando podem errar, e assim em sua mente, nunca erram. Esse fenômeno pode ser bastante perturbador em escala individual. Saber que você não sabe o que não sabe. Claro, você já sabia disso, mas o grau em que você está inconsciente e as áreas em que pode ter essas falhas, onde de outra forma se sentiria bastante confiante, pode ser desconcertante. Mas é ainda mais perturbador quando considerado em escala coletiva e social. O que é curioso é que, em muitos casos, a incompetência não deixa as pessoas desorientadas, perplexas ou cautelosas. Em vez disso, os incompetentes são frequentemente abençoados
com uma confiança inapropriada, sustentados por algo que parece para eles como conhecimento, disse Dunning. Em parte como resultado do efeito Dunning-Kruger, pessoas que não são qualificadas para falar sobre certos assuntos ainda são algumas das mais confiantes e barulhentas. Pessoas mais qualificadas, ao contrário, tendem a ser menos barulhentas e menos simplistas, e em vez disso, mais reflexivas e cautelosas. E para especialistas de nível excepcionalmente alto, como tendem a perceber mal quão grande é a diferença entre eles e a pessoa média, pode-se razoavelmente supor que eles tendem a se comunicar de maneira insuficiente sobre o assunto em que são especialistas com o público geral. E claro, em alguns casos, coisas complexas simplesmente não podem ser explicadas completamente ou em termos compreensíveis para indivíduos que não são especialistas. E então, de todos aqui, o amador incompetente, mas confiante, o intermediário competente, mas cauteloso, ou o especialista excepcionalmente competente que é confiante, mas tem dificuldades para entender e se comunicar com os leigos. Quem é mais convincente para um grande público de indivíduos que não sabem a diferença entre informação correta e falsa? Parece que se tornou cada vez mais comum ter uma opinião sobre quase tudo. Talvez sempre tenha sido assim. Talvez ter acesso a todas as informações do mundo, mas apenas tempo suficiente para ler as manchetes e o incentivo para ainda deixar um comentário tenha exacerbado essa tendência humana. Seja qual for o caso, por causa disso, e em combinação com o efeito Dunning-Kruger, algumas das vozes que mais ouvimos são as menos qualificadas, úteis ou precisas. São, na verdade, vozes de confiança e carisma, não de nuances e cuidado. As vozes certas, ao contrário, são frequentemente mais silenciosas, mais difíceis de decifrar ou ainda estão procurando as palavras e meios certos para se expressar. É natural querer ter uma voz que seja ouvida. É desejável ser percebido, gostado, seguido, impactante. Ser uma voz de mudança e impacto é um objetivo nobre, mas, às vezes, o maior impacto é o silêncio. O mundo realmente precisa de mais vozes, ou o mundo precisa de mais vozes cuidadosas? Claro, a ironia é que ser uma voz que não é silenciosa, não é perdida, mas o ponto aqui não é apenas ser silencioso por completo. É sobre ser cuidadosamente barulhento, pelo menos tentando ser. É impossível não ter opiniões, mas é possível ter menos ou ser mais cuidadoso com as opiniões que temos. Uma vez que você conhece o efeito Dunning-Kruger, pode sentir que agora não está mais suscetível a ele. Ou talvez você possa sentir que nunca foi suscetível a ele. Você não é do tipo de pessoa que superestima suas habilidades. Você é cauteloso, reflexivo e autoconsciente. Você nunca faz afirmações sobre coisas que não conhece. Você conhece seus pontos cegos, mas claro, não é assim que pontos cegos funcionam. Na verdade, você acha que alguém que é sujeito ao efeito Dunning-Kruger, superestimando suas habilidades ou conhecimentos, pensa que é? O fenômeno é precisamente que uma pessoa não sabe que é vítima dele. A primeira regra do clube Dunning-Kruger é que você não sabe que é membro do clube Dunning-Kruger, disse Dunning. Na verdade, pensar que você é imune ao efeito Dunning-Kruger é em si um exemplo do efeito Dunning-Kruger. Você sabe o suficiente sobre o fenômeno para acreditar que pode evitá-lo, mas não sabe o suficiente para saber que provavelmente não pode, pelo menos não automaticamente ou universalmente. Talvez, no entanto, possamos superá-lo com mais frequência com um certo tipo de consciência e atitude. Ao ficar em silêncio mais regularmente, ao estar disposto a ser um ninguém, a deixar nossa voz, nossa presença, nossa existência não estar sempre envolvida, podemos talvez ser menos vítimas do efeito e estar mais do lado certo do efeito. Na verdade, a pessoa média é bem informada e experiente em uma quantidade relativamente pequena de coisas, na melhor das hipóteses. Não precisamos estar em mais do que isso. Não devemos tentar ou fingir estar. Depois de certo ponto, a quantidade de opiniões que alguém tem é quase sempre inversamente proporcional à qualidade e precisão delas. Inevitavelmente, falharemos frequentemente ao fazer a distinção correta para nós mesmos e saber em quais áreas pertencemos e quais
trás de nossas opiniões merecem ser compartilhadas. Mas está tudo bem. O objetivo aqui é simplesmente tentar o nosso melhor. Em última análise, o efeito Dunning-Kruger é uma escala contínua que nos acompanha pela vida. Enquanto assumirmos novos empreendimentos, novos desafios, novos objetivos, seremos incompetentes em certas áreas. E enquanto formos incompetentes, seremos parcialmente ignorantes ao verdadeiro grau de nossa incompetência. Mas, enquanto continuarmos a aprender e crescer, também descobriremos novos conhecimentos e continuaremos a realinhar nossa autopercepção com nossas habilidades reais. A vida é um ciclo contínuo de perceber o quão pouco você sabia, o quanto você estava errado e quão complexas as coisas realmente são. E então, perceber isso de novo. Obrigado por assistirem e não esqueçam que eu continuo coletando doações para o canal em forma de inscrição.